Tudo certo, gente? Bom, vamos lá hoje falando de guerras gregas. Nós vamos falar aqui das principais guerras, as mais estudadas, as mais cobradas em Enem e vestibulares. Essas 4 guerras são Guerra de Troia, as guerras médicas, a Guerra do Peloponeso e as conquistas da Macedônia de Alexandre o Grande. Bem, vamos começar já com a Guerra de Troia. A Guerra de Troia deve ser a mais famosa dos conflitos. E veja bem, apesar disso, ela é super complexa, porque o que se sabe da Guerra de Troia mistura fatos históricos com mitologia. Então isso se transforma o estudo da Guerra de Troia numa verdadeira complexidade, mas igual se estuda inclusive porque se estuda muito sobre mitologia grega e essas misturas elas fazem parte também desse tipo de estudo. A gente já parte largando do princípio de que se imaginou por muito tempo que a Guerra de Troia nunca tinha acontecido, olha só, mas com o tempo os arqueólogos foram descobrindo vestígios da cidade de Troia, que fica ali hoje, onde hoje é a região da Turquia. E a partir disso se começou, né, a identificar, por meio de estudos arqueológicos, que sim, teve a Guerra de Troia, mas o que se sabe ainda mistura muito entre fatos históricos com mitologia. O tempo de guerra foi de aproximadamente 10 anos. E aí nós temos, na Guerra de Troia, troianos de um lado e gregos. Mas quando nós falamos de gregos, na verdade, são os aqueus, né? São vários grupos que ocupavam aquela região da Península Balcânica e foram os aqueus que pegaram, né, que foram para o conflito contra os troianos. Por 10 anos esse conflito se desenrolou. Dentro desse estudo se dizia que havia um conflito, uma disputa amorosa, quando Paris Alexandre e Heitor saíram de Troia para visitar Esparta. E lá em Esparta eles vão conhecer a Helena. E Helena era mulher do rei espartano Menelau. Só que a Helena, conta-se, inclusive por essa mistura mitológica, que a Helena ela era lindíssima, ela era uma mulher linda. E o Paris Alexandre enlouqueceu com a Helena e foi e saiu com a Helena. Isso deixou o rei Menelau absolutamente enlouquecido. E aí a gente já vê, né, o início dessa tensão. O Menelau até recebeu muito bem o Paris Alexandre, teve uma estadia positiva em Esparta, mas o Menelau, no momento de distração, olha só, o Paris Alexandre foi lá e raptou a Helena e levou a Helena para Troia. Raptou Helena de Esparta para Troia. E esse romance, ele teria sido, né, previsto, inclusive, pela Afrodite, a deusa da fertilidade, dentro da mitologia grega. Então a gente já vê como a coisa, né, vai se desenhando. O cara foi recebido pelo Menelau em Esparta, foi muito bem recebido, ficou de olho na mulher do cara, raptou a mulher do cara e levou a Helena para Troia, iniciando esse romance chancelado, né, por Afrodite. O que o Menelau vai fazer? Ele vai tentar juntar, né, todas as tribos ali dentro da Grécia Antiga e, claro, o que ele vai fazer? Vai declarar guerra, e uma guerra principalmente marítima, contra Troia. Inclusive se imagina que mais de 1000 navios, olha só, mais de 1000 navios foram enviados para combater Troia utilizando o mar Egeu. A grande questão é que Troia possuía uma enorme muralha, uma muralha praticamente intransponível, dificílima de se passar. O que acontece, né? Essa guerra ela dura 10 anos, é um período longo, vai levar inclusive à morte de Heitor. Heitor era um príncipe de Troia e do lado
grego teria levado à morte de Aquiles. Aquiles, né, que sofre um ataque no seu ponto fraco, que era o calcanhar. Daí aquela velha expressão, né, que o ponto fraco de alguém é o calcanhar de Aquiles, né? Então vem disso, vem do ataque que o Aquiles teria sofrido em seu calcanhar, levando à morte tanto do Aquiles por parte dos gregos, como do príncipe Heitor de Troia. Como que essa guerra teria terminado? Com a execução do plano do guerreiro Odisseu. Bem, as muralhas eram intransponíveis, 10 anos de guerra, e o plano do guerreiro Odisseu era dar um cavalo de madeira para solidificar, vamos dizer assim, a paz. Era quando, né, os gregos diziam para os troianos: troianos, nós estamos desistindo da guerra, está aqui esse enorme cavalo de madeira que representa essa pacificação. Os troianos acreditam, aceitam a entrada desse cavalo, só que o cavalo estava recheado de soldados gregos. Quando depois, né, que os troianos teriam comemorado a noite inteira o fim da guerra, os gregos dentro do cavalo saem do cavalo e destroem Troia. Esse seria o plano do guerreiro Odisseu. Então olha só, é a partir dessa expressão que nós até utilizamos aquela velha lógica do cavalo de Troia, né? Ou, muito mais famosa, presente de grego, porque os gregos deram um presente, que era um cavalo, mas cheio de soldado, e acabaram destruindo Troia. Grande fonte, inclusive, de pesquisa para a Guerra de Troia é o poema Ilíada de Homero. E em Ilíada fica clara o fim da era dos heróis e o início, veja bem, de uma nova era, de uma nova fase. É a fase dos homens comuns. Termina a era dos guerreiros e inicia a era dos homens comuns. Tanto que em outro poema do Homero, tão famoso quanto a Ilíada, é Odisseia. E na Odisseia é o retorno dos guerreiros de volta para a Grécia, que os deuses teriam dificultado esse retorno, como, por exemplo, o do guerreiro Odisseu, aquele que teve a ideia de colocar os soldados dentro do cavalo e se glorificar, ou melhor, ratificar a ideia, né, do cavalo de Troia. Isso acontece aqui. Bem, mas galera, é aquilo. A gente não sabe o que é história, a gente não sabe o que é verdade. Tratando-se de história, sim, de fato aconteceu a Guerra de Troia, mas a dificuldade de definir o que é história e o que é mito dentro disso. Mas que ela aconteceu, certo, galera? Isso é importante de destacar, tá? Porque os arqueólogos, eles encontraram depois, né, as ruínas de Troia. As ruínas de Troia queimadas foram encontradas ali por volta do ano de 1200 antes de Cristo. Os motivos da guerra, possivelmente os verdadeiros motivos da guerra, devem ter sido disputas por rotas de comércio. Embora a mitologia ela trabalhe com esse lado romântico da coisa, disputa por Helena, né? Na verdade, os arqueólogos, os historiadores, trabalham com hipóteses de disputas comerciais entre gregos e troianos. Já as guerras médicas são guerras entre vários povos gregos contra um império persa. Então nós temos ali os aqueus, os jônios, os dórios, os eólios, enfim, vários grupos que vão entrar em guerra contra a Pérsia. Não se esqueçam, né? Nós estamos falando ali de disputas, inicialmente disputas dos aqueus, né? Agora nós estamos falando de disputas entre a comunidade, boa parte de toda aquela comunidade que vivia na região da Grécia contra o imperialismo, né, ali do Império Persa. Nós chamamos de guerras médicas porque aquela região ali dos persas, o povo que habitou ali inicialmente eram os medos. Por isso, guerras médicas do povo medo. Principalmente a luta ali era na região da Ásia Menor, porque nessa região da Ásia Menor era onde os persas estavam tentando dominar essa região jônica. Isso era importante para os gregos, por quê? Porque isso atrapalhava
de uma certa forma, o comércio entre essas ilhas, entre a comunidade ali da Península Balcânica com o Oriente. Então era um importante entreposto comercial que entrou em disputa entre persas e gregos. De modo geral, nós trabalhamos com 2 ou até mesmo 3 guerras médicas, não foi apenas uma só. E o mais importante, né, nós vamos trabalhar aqui com 2, mas tem historiadores que ainda trabalham com a lógica de 3 guerras médicas, mas o mais importante é nós entendermos que ela consolida, né, o modelo de guerra grego que derrota o poderosíssimo Império Persa, que era um dos maiores, um dos mais importantes e mais fortes impérios do mundo antigo. Inclusive a primeira guerra médica, ela é considerada ali o período de Dario, que era um grandíssimo rei persa, rei que coordenou as tropas persas contra os gregos. E essa batalha ela vai se dar ali por volta de 490 a.C. O mais importante disso, né, é que os gregos eles vencem a batalha de Maratona, que ela foi a cidade de Maratona, onde ocorreu o conflito. E a título, inclusive, né, de curiosidade, é importante destacar isso, que em razão da grande distância que se percorreu entre a cidade de Maratona para se comunicar a vitória dos gregos no conflito, né, o longo trajeto, se denominou como maratona as grandes corridas. As grandes corridas, que hoje nós chamamos de maratona, maratona de São Silvestre, maratona de sei lá o que, vem disso, vem da batalha de Maratona e do grande percurso que foi percorrido, né, por um escravo que percorreu, né, comunicou a vitória e morreu. Tamanha a distância que percorreu esse escravo para comunicar a vitória dos gregos contra o grande exército persa. Já a Segunda Guerra Médica, ela acontece no período de um outro grande imperador persa, o Xerxes. Quem era o Xerxes? Era o filho do imperador Dário. E ele vai articular, ele vai tentar organizar uma vingança à derrota que foi imposta na Batalha de Maratona. Ele vai tentar, mas de fato ele não vai conseguir. Isso porque a cidade de Delos imediatamente prevendo que, né, os persas atacariam, o que eles fazem? Eles articulam uma grande aliança. A cidade de Delos vai criar a Liga de Delos, essa aliança grega para impedir a invasão dos persas. E essa aliança, essa Liga de Delos, ela é bem sucedida, tanto que na Batalha de Salamina é a batalha final, a batalha em que os persas são derrotados de novo pelos gregos. E isso vai dar origem a um tratado, o Tratado de Susa. A partir do Tratado de Susa, os persas reconhecem que aquela região da Ásia Menor é, né, pertencente aos gregos e eles reconhecem, na verdade, né, a legitimidade e a soberania das polis gregas em relação àquela região da Ásia Menor. Ou seja, na segunda derrota, os persas deixam bem claro que, olha, nós reconhecemos aqui, né, que vocês são soberanos e a gente não vai mais atacar vocês. E veja bem a importância, né, da vitória dos gregos na Segunda Guerra Médica. Ela é tão importante que, se nós formos observar, se nós formos ver, a partir dessa derrota dos persas, os persas começam a entrar em declínio. Começa o período, né, período de decadência do grande Império Persa, e aí o crescimento dos gregos a partir desse momento. E é a partir desse momento de hegemonia que os gregos vão começar a disputar de forma muito séria entre si o domínio da própria região. Partido de largada, nunca se esqueçam disso. A Grécia era ali, né, composta por várias cidades-estado, cidades-estado essas que eram independentes entre si. Elas possuíam
essa autonomia. Isso significava também que, apesar de terem cultura semelhante, religião semelhante, língua, enfim, cultuarem assim uma série de elementos em comum, e é por isso que nós chamamos isso tudo de Grécia, e não havia uma unidade. Elas eram independentes entre si. Isso vai gerar o quê? Rivalidades, disputas entre essas polis. E a partir do momento em que a Grécia, a Grécia passa a ter essa hegemonia, a partir do momento que coloca para correr o Império Persa, isso vai significar também, por outro lado, o aumento dessas disputas. Isso vai se dar, sobretudo, uma disputa entre as duas principais polis gregas, Esparta e Atenas, sobretudo porque a mais forte do ponto de vista principalmente econômico era a cidade de Atenas. E aí que eles vão formar dois blocos, um liderado por Atenas e outro liderado por Esparta. Esparta forma um bloco com outras cidades-estado que vai ser a Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, liderada por Atenas. O principal motivo dessa guerra vai ser uma disputa política. Essa disputa política ela vai se dar principalmente pela expansão do regime democrático ateniense para outras polis, para outras cidades-estado. E por que isso é importante da gente destacar? Porque Esparta não vive esse modelo. Inclusive, Esparta possui uma elite dominante ali, uma oligarquia dominante que vê com perigo esse avanço desse regime político democrático. A ausência principalmente de grandes tecnologias militares vai ser o que vai transformar esse conflito em um longuíssimo conflito. Ao total, nós colocamos aí 27 anos, ao total, tá? Mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que esse conflito ele se arrastou mesmo, de forma ininterrupta, por 10 anos. E que Esparta possuía grande soberania militar em terra, mas a questão é que Atenas possuía uma soberania nas disputas marítimas, pelas disputas por mar. O que acontece é que se trava uma paz, a paz de Nícias, e essa paz ela determina 50 anos de trégua entre Atenas e Esparta. Mas esses 50 anos eles não são cumpridos, eles duram apenas 8 anos e o conflito é retomado logo em seguida, apenas 8 anos depois da paz de Nícias. Aí sim, na Batalha de Egospótamos, que Esparta vence definitivamente Atenas e sai aí com comando de toda a comunidade grega em razão do enfraquecimento de Atenas. Mas galera, a gente precisa ver o seguinte: essa guerra, na real, ela foi uma verdadeira porcaria para todos. Por quê? Todo mundo se enfraqueceu, entendeu? Embora Esparta tenha vencido, ela sai enfraquecida. Atenas, que era a grande potência econômica da região, também sai super enfraquecida, derrotada, inclusive 2 vezes. Isso vai fazer com que esse esplendor que foi conquistado na vitória das guerras médicas, nas vitórias das guerras médicas, ele vai diminuir por esse enfraquecimento. E esse enfraquecimento, sobretudo de Atenas e Esparta, vai dar vez a uma outra região, a um outro local ali daquela região, que vai crescendo nas beiradas e vai se tornar também um dos maiores impérios do mundo. Estou falando da Macedônia. E aí entra o papel do rei Filipe II, rei da Macedônia. Ele identifica o enfraquecimento gerado pela Guerra do Peloponeso. E a Macedônia ficava ali uma região no nordeste, um pouco mais afastada, não sofreu com os impactos da Guerra do Peloponeso. Inclusive até mesmo a língua era um pouco diferente, era formada ali por camponeses livres que trabalhavam naquela região, eram meio afastados do resto das polis da
Grécia. E o Filipe II ele vai iniciar uma verdadeira preparação militar com fortes equipamentos dentro da Macedônia e tinha um objetivo. Filipe II queria conquistar toda a região da Grécia, queria anexar toda aquela região da Grécia. Bem, um camarada chamado Demóstenes, ele vai articular a resistência à invasão da Macedônia. Ele organiza as cidades-estado para unificadas não resistirem, né, não deixar a Macedônia invadir. O que acontece é que, embora sim ele organizou isso, não deu certo. Ou seja, rapidinho a Macedônia consegue se aproveitar da fraqueza que essas cidades-estado estão e invadir, ocupar todo aquele território pertencente à Península Balcânica, que era onde ficavam as polis da Grécia. E aqui em especial a gente destaca a Batalha de Queroneia, que foi na Batalha de Queroneia que definitivamente o Filipe II, liderando a Macedônia, conquista de vez o território grego. Mas a história da Macedônia não vai terminar aqui, porque a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum de um camarada que tu já deve ter ouvido falar por aí, o Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre o Grande? O Alexandre o Grande, ele foi grande, cara, ele foi enorme, não é à toa que o nome dele é Alexandre o Grande. Por que eu digo isso? Ele era o filho do Filipe II, ele sucede o Filipe II, e ele era um cara, ele era intelectual, ele era estudado, ele tinha uma tradição, um treinamento militar. Cara, sabe quem foi professor do Alexandre o Grande? O Aristóteles, cara, pô, um filósofo aí dos melhores, e da escola de Platão, cara. Poxa vida, então, um cara, inclusive esse professor, que foi designado pelo Filipe II para ser professor dele, e ele tinha então um lado militar e um lado de estudo da cultura, da leitura. Isso vai formar nele, né, um conhecimento suficiente também para articular a Macedônia, para se tornar a Macedônia, aquela regiãozinha do Nordeste, lá ignorada no meio das polis da Grécia, a se tornar um dos maiores impérios da história do mundo antigo. Ele inclusive atravessa e conquista toda a Ásia Menor, que era aquela disputa entre gregos, né, e persas. Ele invade rapidinho a Mesopotâmia e volta a travar guerras contra o Império Persa. E nós vamos ter as batalhas, né, da Macedônia contra o Império Persa. Ele inclusive invade o Egito. Ele se torna faraó do Egito, cara, olha só. E a partir do momento em que ele se torna faraó do Egito, ele funda uma cidade, a cidade de Alexandria. E nessa cidade ele vai fundar a famosíssima Biblioteca de Alexandria, uma das mais ricas bibliotecas da história, fundadas em Alexandria por Alexandre o Grande. É claro que todo esse lado culto ele não esconde que, do ponto de vista militar, ele era muito cruel. Todo povo que rejeitasse se subordinar aos domínios da Macedônia, ele mandava ou escravizar ou mandar matar, né? Então ele tinha essa dualidade ali, né? De um lado um cara violento, né? E também com um apreço, né, principalmente pelos estudos, pela cultura. Na Ásia Menor, ele também derrota o Império Persa na chamada Batalha de Isso. E depois da Batalha de Isso, ele conquista, ele consegue dominar, né, a cidade de Tiro, uma cidade portuária que era uma fortaleza. E eles conseguem dominar a cidade de Tiro. Depois ele ocupa o Egito, ocupa a Mesopotâmia, ocupa a Babilônia e vai marchar, sabe para onde? Para o Império Persa, cara. Pô, não esquece, lá nas batalhas, nas guerras médicas, né, o conflito ele aconteceu em solo grego, ou seja, em nenhum momento aconteceu conflito em solo persa. Agora não.
agora a Macedônia vai lá tirar as caras com o Império Persa. E ele consegue de fato ir invadir, tudo isso em muito pouco tempo, galera. Ele consegue invadir Persépolis, capital do Império Persa, e destruir Persépolis. Ele vai mais além e consegue ir até a Índia, onde ele vai esticando esse domínio do Império da Macedônia até o rio Hindu. Então imagina só, lá da Macedônia até o rio Hindu. Isso tudo em um pouquíssimo tempo, porque ele assume o império com 20 anos de idade e morre aos 33 anos de febre. É um cara que se meteu em tudo que foi batalha, acabou morrendo de febre. Morreu super jovem, morreu com 33 anos, com um imenso império. Ele transforma um dos mais, em termos de extensão territorial, um dos maiores do mundo antigo, vai ser o Império da Macedônia. O que acontece apenas é que quando ele morre, ele fica ali na Babilônia, onde acabou virando meio que a capital da Macedônia, porque ele decidiu se estabelecer ali. E quando ele morre, ele logo em seguida, esse super império que foi estabelecido ao custo aí de grandes batalhas, mas enorme, ele rapidamente entra, né, ele entra em fragmentação, ou seja, ele não se sustenta quando Alexandre o Grande morre. Em geral, os generais que comandavam essas regiões acabaram se tornando os novos imperadores dessas regiões, tornando-se de novo essas regiões autônomas. Certo, galera? O vídeo de hoje é esse. Aqui um bom resumo sobre as principais guerras gregas. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu tiro a tua dúvida. Se tu não acredita, pode perguntar que eu estou respondendo. Certo? Valeu, tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.